Olá, seja bem-vindo para o Tarologando. Vamos tarologar um pouquinho? Vamos conversar sobre esse divino universo de cartas, conhecimentos. Então, a gente tem nesse momento um monte de movimentos no céu. E às vezes as pessoas me perguntam, mas isso faz diferença? A bem da verdade, o céu não nos justifica ou nos movimenta. Somos nós que somos movimentados, em geral, pelas nossas inspirações, aspirações, desejos, movimentos. E aí, claro, né, a gente tem muita busca por essas aspirações, inspirações e movimentos. E muitos de nós, desde, sei lá, acho que os primórdios dos primórdios, na época que a gente sentava em volta do fogo, né, e cantava as estrelas, contava, falava coisas um para os outros, dizia o que fez do dia. Quando a gente ainda estava nessa etapa em volta do fogo, como diz a Rita Lee, né? A Rita Lee tem um lugar nas suas músicas sobre essa inspiração, lá do começo, onde certamente a gente olhava muito para o céu, porque o céu era iluminado de pontos milhares, assim, eu fico imaginando, às vezes eu tenho esse privilégio, né, de ir a algumas casas queridas, pessoas queridas, no meio desse lugarzão sem luz. E aí você é capaz de fazer o que eu fazia quando era menina, de deitar de barriga para cima no meio de um campo de futebol, em Agudos, no meio do nada, sem nenhuma luzinha por perto, e abraçar esse mar de estrelas. É aí que eu começo a minha jornada com o tarô, com a astrologia, né, minha grande paixão de olhar as estrelas. E aí começa também esse olhar do agora. Graças a Deus, para alguns, para outros não faz diferença, mas a inspiração mercurial que estava nos olhando lá de tão longe, né, nos dava uma inspiração muito legal de que a gente tinha que fazer revisão, repensar, reciclar, olhar novamente, fazer novos olhares. Então, quem fez, fez, quem não fez, não fez, né? Enfim, quem foi inspirado a terminar os seus trabalhos, as suas questões, principalmente ligadas às ideias, às falas, às comunicações, ótimo. Aí ele tomou o passo de novo dele. E aí eu entendo que fica mais fácil, do tipo, o que tinha para revisar, revisou, o que tinha para mostrar que talvez não tivesse muito bem feito, mostrou. Agora eu toco o barco. Então nós estamos liberados para falar de novo, conversar de novo, ter os veículos de comunicação funcionando, né? Tudo flui. E aí a gente tem, claro, um território dentro de olhar e de mudanças que é rico, é olhar para a astrologia, né? Tem muita gente boa, e aí eu acho que o convite é amplo, né? Tem vários astrólogos incríveis, e muitos dos que não estavam aqui na telinha do YouTube passaram a estar, né? Para falar dessa semana, para falar da quinzena, para falar do mês. Então a astrologia é isso, né? Eu consigo ver qual é o movimento mais macro mesmo, que nos inspira, nos convida, né? Nos remete olhares para aquela força. Por isso mesmo acho importante ressaltar, né, que nós teremos uma força que voltou para casa e que está muito confortável, que é o Deus da guerra de volta para o seu território, né? E aí, claro, eu vou remeter de novo para o filme da Mulher Maravilha, porque é ele mesmo na Terra, né, tentando criar a Segunda Guerra Mundial. Muito bom isso. Muito bom pensar que ele seja o grande fomentador dos momentos belicosos da nossa humanidade. Eu acho muito bonito na hora que ele explica que ele fica cochichando, né, que ele fica inspirando o humano a fazer de acordo com a sua vontade. Porque mesmo os deuses nunca foram capazes mesmo de agir na Terra. Eles precisaram criar os titãs que podiam agir na Terra, né, isso voltando para a mitologia, e eles precisaram criar subterfúgios. Então, os seus filhos com meio humanos, meio deuses, para poderem fazer uma história na Terra. Senão eles ficavam no Olimpo, né? E de lá jamais saíram, a bem da verdade, enquanto forças ou enquanto excelência.
No tarô acontece uma coisa meio parecida, né? Os arcanos maiores são esses deuses no Olimpo, são esse lugar lá no alto que a gente se remete, são portais, é a jornada do mago, dá para fazer meditação em cada um dos arcanos, dá para evoluir e enriquecer o universo interno de autoinformação, que é um caminho lindo, um caminho delicioso, um caminho com os deuses. Então, assim, a cada arcano maior em uma jogada, ele tem um peso, ele é importante. Quando eu trabalho só com os arcanos maiores, tá tudo certo, eu só estou conversando com os deuses. E talvez eu esteja um pouco inspirada para tarologar hoje, porque a gente começou a conversar com os humanos. Então, as 56 cartas menores é conversar com esse universo humano, na sua simplicidade, nas suas necessidades básicas, nas suas buscas, nas suas construções. Nós somos como somos, né? E quanto mais a gente aceita a humanidade como é e coloca ela num lugar amoroso de aceitação, né? Do tipo, são meus irmãos, minhas irmãs, são meus parceiros, meus companheiros de jornada. Quando a minha jornada por aqui terminará de tantos outros também. Mas eu sinto que somos uma irmandade um pouco despedaçada, um pouco separada por nossas próprias dificuldades. Bom, e só os arcanos menores. No caminho dos maiores, e mesmo no caminho dos menores, algo que alguém um dia resolveu contar, sejam os palitinhos sumerianos, sejam as contagens esqueci o nome, em hieróglifos dos egípcios, né? Do tipo, mesmo que seja nessa contagem, então tinham lá 10 frangos, vão estar lá 10 franguinhos. Mesmo que a gente ainda não tivesse o número, o desenho do número, do numeral, a contagem de quantos números poderiam existir dentro da nossa frequência do planeta, né? Até Pitágoras aparecer com o número de 1 a 9, antes teve a questão do setênio, de 1 a 7. Então, até tudo isso se conformizar, mas estando juntos e não separados, os arcanos maiores e os menores têm uma conexão com os números. Eu não vou chamar de numerologia, porque no primeiro momento eu diria que há algo matemático dentro do jogo do tarô, né? Então, matemático que permite os jogos. Então, há um passo matemático importante para a gente olhar. E, claro, enriquece muito quando você consegue olhar sabendo dos números. Então, além de saber dos arcanos, maiores ou menores, eu tenho que saber um pouco mais o que os números carregam, enquanto arquétipos também, arquétipos numéricos, porque eles se tornaram arquetípicos a partir do momento que eles foram agregando para eles histórias, culturas, mas eles são certamente algo mais do que o alfabeto, na minha opinião, claro. Ele nos une, né? Os números, todo mundo, né? Todo mundo entende alguma coisa que está na gente. Então eu tenho 10 dedos, como é que não vai entender que eu quero comprar 10 ovos? Talvez eu puser mais, né, 10 e o número 2 eu quero uma dúzia, né? Mas eu posso dizer assim. E aí tem várias questões muito lindas. Eu me lembro da minha dificuldade com a matemática a vida inteira. Tive mestres que eu desejo que estejam num bom lugar, não importando onde seja, que foram muito generosos comigo, porque entenderam que eu tinha inteligência, mas que eu tinha uma barreira com os números, uma dificuldade com eles, e junto com a minha leve dislexia é o caos. Era. Hoje não é mais. Né? Na verdade, graças a eles, do colegial em diante, eu deslanchei e tudo ficou muito bom. Mas eu deslanchei mais ainda quando eu fui pegando livretinhos e livros do meu avô, que não dá nem para trazer aqui, porque eu tenho medo que eles desmanchem. O papel já morreu, como diz uma amiga minha, bibliotecária. Então, eles já são aquilo que devia estar em ar-condicionado, né, guardados e tal. E que são ótimos. Então, no crescimento do meu filho, acompanhando o crescimento dele, eu pude
fazer um novo olhar para os números. E a numerologia, enquanto prática, é algo que eu sempre deixei como mais um jeito de olhar por trás do jogo do tarô, por trás de uma observação de um novo cliente, para poder fazer um tipo. E eu fui experimentando. Fui experimentando técnicas, autores, sempre achando tudo... É muito trabalhoso, né? O trabalho com a numerologia é bastante trabalhoso, minucioso, cuidadoso. Você não pode perder nenhum número, né, de lugar. Então, para mim, demanda uma atenção redobrada. E muito bonito, né? Bonito quanto ao que nos cabe. E aí, conforme eu fui chegando mais para agora, eu fui juntando, né, ticos com tecos e fui elaborando um trabalho de numerologia que eu chamo de a pirâmide da vida, que é como eu recebo todo e qualquer cliente, né? Eu vou gravar um vídeo de uma leitura só sobre isso, para vocês conhecerem um pouco por alto. O curso em si sobre a pirâmide, que é uma coisa rápida e boa de aprender. Eu estou subindo também lá para a plataforma da Hotmart. Então é um curso gostoso de poder estar adquirindo para a vida inteira, né? Essas coisas têm que ficar para a vida inteira, que nem meus livros, que é o que eu desejo, pelo menos. Então, imaginar que os arcanos são 22 nunca me permitiu deslocar o conhecimento de numerologia para um conhecimento pitagórico 100%. Por que não? Porque, poxa, se eu cheguei no número 22, eu estou falando do louco, certamente, aquele que fica do lado de fora, e estou dando um novo início à vida e às estruturas. Então, sim, eu acho que 22 cabe, 21 cabe, 20 cabe. Então, dentro da minha redução teosófica nada mais é do que a soma dos números que eu tenho na minha frente. Pega o seu CPF e soma todos os numerinhos do CPF. Pega lá a calculadora, não tem problema. Soma tudo. Na hora que você somou tudo, você tem um número. Às vezes ele é grande, tipo 44, tipo 55, tipo 102. Veja que número que dá no final. Observe esses números. Se eles forem números 11, 22, 33, 34, 55, 66, 77, 88, 99, eles são o que a gente chama de números mestres, eles estão dobrados na sua excelência e na sua força. E aí você recebeu um prêmio bônus, né? Como a gente, me lembro de um curso em Joinville, nós tínhamos vários 44 no CPF, gente que vai trabalhar até cansar, né? Cuja vida é trabalho, cujo lema é realizar, é materializar, é tornar real. Essa é a função do 4. Então o 4 tem que parar de ficar sonhando com grandes coisas, ele tem que fazer. Talvez ele chegue na grande coisa, fazendo, né? Então é um cara que tem que se preocupar com o que ele faz. Chegar é fácil. Agora, se ele se preocupar só em chegar e não fizer, não vai. Então, eu dando um exemplo só, né? A redução teosófica é isso. Eu pego um número, não importa se ele é 2 dígitos, 3 dígitos, 4 dígitos, 5 e assim por diante. E vou somar cada número dentro, vou pôr um maisinho no meio de cada número, somo e chego no menor número possível, que às vezes é um 2003. Puxa, mas o que eu faço com 2003? Ué, soma 2, mais 0, mais 0, mais 3. Você chega no quê? Num 5. E não tem nem conversa, porque é 2 mais 3, o 0 não serve para nada, 5. Então, essa realidade de 2003 é uma realidade 5. E nessa realidade 5, todo mundo que nasceu em 2003, ou tem 2003 em algum lugar da sua vida, vai ter muita dependência, vai estar muito na inspiração de Deus, na inspiração divina, e vai ser um comunicador diferente. Aí, além de se comunicar de forma diferente, de ouvir o outro, então tem ouvido para as outras pessoas, se agrega às outras pessoas, que é o 2, vai ser um agente de mudança. Vai ser um irrequieto curioso, que não para no lugar, né, que demanda muito movimento. Isso é um 5. Uma das faces.
né? Então, que nem o arquétipo das cartas, as faces são polares. Polaridade é uma coisa que a gente tem no nosso planetinha, no nosso dimensional da Terra. Tudo é mais e menos. Tudo é claro e escuro. Tudo é bom e mal. Nós temos a polaridade instituída para a nossa existência humana no planeta nesse tempo que a gente está. Então a gente não tem uma coisa única. E um arcano, um arquétipo ou um símbolo, ele não é único. Ele pode ser único para aquela comunidade, mas ele pode ser plural no seu próprio desígnio. Alguns não. Por exemplo, o símbolo de trânsito, né? Aonde tem determinados símbolos, ele não é plural, ele é aquilo. E ninguém faça nada, nenhuma outra interpretação no mundo, porque ele é aquilo. Então aquele viadinho, né? Lembrei de um que você vai encontrar em vários lugares, é vida selvagem na pista, para todos. Então não tem muito como mudar isso, né? Isso é realmente algo bem focado, isso não é um arquétipo. Inclusive eu vou convidar uma pessoa que é eu diria uma sumidade, eu diria uma papa, uma figura que muito conhece, né? Que vai conversar comigo sobre símbolos, signos, com vocês mais, vai nos dar uma aula. Tenho certeza disso por quanto ela tem de conhecimento, né, e de arquétipos, para a gente poder fazer uma distinção. O arcano, quando o nome é arcano, é o que se guarda na arca de conhecimento. Não que não tenha um parentesco, até tem, mas arcano normalmente é um conhecimento fechado. O arquétipo é algo que está disponível, se eu tocar nele. Então assim, quando a gente fala do número 1, aquele que inicia, aquele que começa, aquele que é unitário, aquele que é egoísta, todo mundo entende, né? Se eu fizer assim, todo mundo entende. O 2 é exatamente o cara que precisa jogar bola com esse número 1. Olha na mão também, olha que legal. Eles se conversam. O 3. E a gente aprendeu a fazer assim, né? Ninguém faz assim. Mais difícil fazer 3 assim. Em geral a gente faz assim. O 3 que comunica, o 3 que fala, o 3 que já trança no meio dos outros 2 e conversa e gera questionamentos, mudança de posição, movimento. O 4, extremamente fixo, eu ponho ordem em tudo e digo que vocês só podem ficar fazendo esse girolê louco aí, vocês 3, dentro desse quadrado. Então, o 4 põe ordem, o 4 organiza, o 4 realiza. Aí vem o 5 e diz, tá muito chato, eu vou abrir aquela porta, aquela janela, e vocês vão poder usar aquele outro cômodo também, e cada um vai no seu tempo, vão fazer algo, vão pôr uma outra luz. Então o 5 é o cara da modernidade, da inovação, e de gerar caos, né? Ele gosta de causar, ele gosta de inovar, de mover, né? É o cara do movimento. E aí eu sempre gosto de lembrar do homem vitruviano do Leonardo da Vinci, porque é a própria figura da roda, né? Muito bonito. E lá estão os 4 elementos e o éter também. Aí você vai mover-se então da roda do 5 para a roda do 6, uma roda até mais estruturada, porque ela não tem algum erro em algum lugar, não. É um triângulo para cima, um triângulo para baixo. E se a gente organizar tudo direitinho nessa estrela, a gente consegue descobrir os 4 elementos, mais a árvore da vida alquímica, como diz o Joel. Né? E você vai ter Mercúrio, Sal e Sulfuro também. Mas é uma estrutura geométrica já mais estável, mais bem organizada, o que tem de um lado tem do outro. Então dá para pôr no aro da bicicleta, dá para pôr na roda do carro, de várias formas. Aí a gente vai ter o 7, que aí sim vai dar mais estabilidade ainda para essa roda em termos de força, e vai trazer os 7 universos, 7 planetas, 7 chakras, 7 dias da semana. Muito 7. E o 7 é isso, é muito inspirado, muito intelectual, muito culto, muito sabe tudo, né? Muito esperançoso. Puxa, mas eu pulei o 6, né? Não falei dele. Pois é, o 6, além de ser uma roda com toda essa estrutura,
O 6 é o que está a serviço, à disposição, aberto para a vida. É o que cuida, é a família, é o que reúne, é o que põe todo mundo junto, né? Aí a gente tem o 8, pluft, pulei de novo, né? Minha linearidade nem sempre funciona. Vamos lá para o 8. No 8 a gente tem, a roda ficou quadrada quase, né? Porque aí eu tenho que sobrepor 2 quadrados para ter uma estrela. Ela já é uma estrela diferente, organizacional, ela já tem um peso, ela já segue algumas regras e ela está à disposição da vida, né? Então já é uma energia diferente, é uma energia poderosa, de poder sobre a matéria, poder sobre as coisas. O 8 é muito forte, mas tudo aquilo que ele também demanda ou constrói, né? Ele também pode ser destrutivo, então ele tem as duas faces. As duas faces do 4, a do bem e do mal. E aí a gente chega no 9, 9 do bem, 9 esfora nada, 9 que tá, mas não tá, 9 que é o final, mas é o começo. E aí eu vi um comentário muito interessante, agora não sei exatamente aonde, né? E eu quis colocar, não tive tempo de dizer eu também, sobre o 9 na frente dos nossos números. Eu também sou aquela pessoa que até hoje fala 9. Aí para um tequinho, dá um delay, né? Tem um erro, um silêncio. E aí entra a memória do resto do meu telefone, né? Que é esse que fica à disposição do meu trabalho. Então aí depois vem o 81960067. Então eu ainda tenho que pensar, né? Veja você que coisa difícil. É um número já com bastante história. Então, o número 9 é aquele que está presente, mas não está presente, que sabe se posicionar e se plasmar em qualquer um. Porque 9 mais 1 é 1, 9 mais 2 é 2, 9 mais 3 é 3. Então, o 9 se plasma. Me faz lembrar não é o De Volta para o Futuro? Que é o do Schwarzenegger, que chega aquele ser lá do futuro e fica tentando matar o moço do presente, aquela bagunceira toda. Mas tem uma coisa muito interessante, né? A habilidade de todos esses robôs super bem estruturados, depois que o Schwarzenegger vem, os novos são todos plásticos, né? Eles se plasmam de acordo com a figura que se apresenta. Então essa é uma capacidade do 9, né? Por isso que o 9 é político, por isso que o 9 é filosófico, o 9 pode ser músico, artista, pela capacidade de estar em tudo e em lugar nenhum estar. Então, esse é o 9. Tiveram pessoas que me perguntaram, né? Puxa, Fernanda, o que faz o dia do nascimento com a gente? Mostra o meu primeiro plano de voo sobre a Terra. Do mesmo jeito que no dia que eu nasci, na hora em que eu nasci, e na cidade onde eu nasci, eu deixo uma denúncia de um projeto que eu gostaria ou tentarei efetivar ao longo da minha vida. Isso é o mapa astrológico. Na numerologia da data de nascimento, que é nessa que eu baseio a estrutura que eu chamo de pirâmide da vida, que é uma forma de olhar os cálculos da data de nascimento. Então você enriquece um pouco essa leitura, não indo apenas para a questão do número do destino, que muitas vezes é só uma parte da base da minha pirâmide e para onde eu vou convergir de forma mais imediata, mas eu preciso ver no alto da minha pirâmide tem uma base também, como uma pirâmide mexicana, como uma pirâmide mais das Américas aqui. E nessa base eu tenho uma segunda estrutura que eu me apoio, um outro número, para eu chegar então no topo, que é um outro número. Então, dentro da minha data de nascimento, eu posso falar, por exemplo, ao que venho, quais são minhas qualidades, quais são meus atributos mais imediatos que eu ponho em prática no dia a dia, e aquilo que eu recebo da egrégora do ano que eu nasci. Fazendo algumas somas, de novo, redução teosófica, somando alguns números com outros números, só esses, né? Não vou inventar nada que não esteja ali na numerologia da data de nascimento.
mas eu consigo encontrar outros números especiais que vão poder denunciar, então, as minhas características, as mais primordiais, talvez as mais primitivas, as que ficam impressas em mim. É um número que eu vou repetir muito ao longo da vida, por exemplo, né? 26 do 12, 26 do 12, de que ano? Qualquer ano, meu aniversário. Então, esse é um número que eu vou realmente olhar muito, e por olhar muito, eu vou mantrificar muito. Por conta de ser mantrificado tantas vezes, ele me imprime alguma coisa. E eu acabo tomando dele essas impressões. Do 2, do 6, do 1, do 2. Então, é desse lugar que a numerologia, uma das, né? Porque você vai ter muitas escolas, muitos autores, ao longo da vida ali um bocado de gente, cada um meio que trabalhou sozinho, a numerologia não teve uma convergência. A convergência ficou para essa que leva o nome pitagórico, a outra que leva o nome cabalístico e a outra que leva o nome esotérico. Então, qual é a diferença entre uma ou outra? Né? A diferença, em geral, é a pitagórica, trabalha com a tabela de Pitágoras de 1 a 9, e as letrinhas arrumadas embaixo dessa tabela de 1 a 9, 0 não entra. A cabalística vai trabalhar com uma ordenação numérica onde entram os decimais e os centésimos. Então, os centésimos da vida, vai entrar o número 10, o número 100, é isso, né? 1, 10, 100, 2, 20, 200, 3, 30, 300, vão entrar números maiores, vai se encontrar um número maior e vai se ter uma linguagem numérica diferente, mas no mesmo lugar, porque os números todos significam a mesma coisa. O olhar numerológico é o mesmo para interpretar cada número. A diferença está nos cálculos, que de família numérica a família numérica foi olhado diferente. Quando você vai para a numerologia esotérica, acabei de receber uma aula assim, super esclarecedora, uma gratidão profunda de algo que não está escrito declaradamente, com facilidade, sobre a numerologia esotérica, na minha aula de tarô, porque eu também aprendo tarô, né, com um querido que sabe um pouquinho mais que eu. Ele diz que não, a gente tem um pouquinho de um lado, outro do outro, a gente troca, o que é uma delícia. Então foi ele mesmo que, dando uma aula dele, acho que a semana passada, eu fiz assim, que legal, eureka! Né? Porque tudo aquilo que a gente estuda aqui, não sei se para vocês, eu até espero que seja diferente no mundo atual, mas não sei se tenho minhas dúvidas sobre isso. Mas como eu já estou muito longe de capitais e tal, eu acho que tem bastante gente e não sei se na minha época tinha essa facilidade de ver, essa visibilidade, eu acho que é mais isso. Sempre houve muita gente, mas todo mundo sempre no segredo, tendo muito medo da visibilidade, tendo muito medo da heresia, né, do queimar na fogueira, muito medo. Então, assim, eu acabei entendendo a organização da numerologia esotérica também. Fez um clique, caiu a ficha e foi muito bom. Porque a esotérica é baseada, então, na redução que vá até 22, porque ela é baseada no tarô. Então, são 3 olhares, mas você vai me perguntar assim, mas faz diferença? Não, são 3 caminhos. 3 caminhos para eu fazer 3 tipos de cálculos e chegar a 3 percepções iguais, de preferência, sobre a pessoa. O que vai mudar? A interpretação. Então, a interpretação do numerólogo pitagórico é sobre cada número e só vai de 1 a 9. Ponto. A do cabalista, ele vai fazer uma interpretação dos números se valendo das questões da Cabalá. Então, ele vai trabalhar outras referências dos números com as letras hebraicas e ele vai chegar a outros lugares.
né? Essa eu não estudei muito ainda não. Eu confesso que eu já demorei muito quebrando a cabeça com a Pitagora e a esotérica. E ainda estou fechando conhecimentos. Isso que é uma delícia. Então, assim, uma hora dessa talvez eu siga, né? Na cabalística, é super possível. Eu já resvalei, já tive aulas até por conta de mesa e algumas outras entradas, mas não que eu tenha mergulhado, né, nesse universo. Até para poder fazer uma boa interpretação, apesar de estar todo mundo muito junto, muito próximo, né? Junto já é um pouco, não é bem verdade. Então, estou falando tudo isso, de novo, claro, para estar falando do tarô, é isso, tarologar um pouco, é isso. E porque eu tô hoje, né, na inspiração do carro, na inspiração do número 7, que é o dia de hoje. E apesar de ser terça-feira, um dia mais de Marte, é um dia mais de talvez não ser tão bom para falar, para ser ouvida, mas é um dia bom para quebrar preguiça ou quebrar barreira, né, romper impedimentos. E eu me senti muito... Mas são questões minhas, claro, pessoais, que me tolheram muito, me tornaram muito difícil e de repente rompeu, saiu. Ótimo, a gente vai lá, busca amigo, trabalha, saiu. Então a gente pode voltar a falar, né? Pude normalizar a minha voz também, então pude entrar num lugar legal. E aí voltando para aquelas minhas loucuras que eu faço num pedacinho de papel, né, pensando em como é que eu mostro para vocês aonde navega a minha cabeça quando eu falo, mas hoje eu estava tão inspirada, estava com muita vontade de conversar com todo mundo, terminar inclusive a segunda parte da aula da introdução dos arcanos menores, né, que a gente está fazendo do inverno do tarô agora. E aí eu comecei, claro, né, hoje é dia 14, dia da temperança. Por isso que eu tô no dia me sentindo meio assim no estado de graça, meio tá tudo em paz, tá uma tranquilidade. Então, passos importantes. Estamos no mês 7, né? O mês do próprio carro. Então, é um mês de botar rumo, botar para andar, botar para viajar, botar para fazer, pôr em movimento, sair da paralisia. Porque quando o carro está muito paralisado, a gente adoece, né? A energia adoece, não é que a pessoa adoeça. Então é um mês importante, talvez seja o mês de férias mais legal. Porque é um mês onde realmente pegar um carro, uma van, um ônibus, um trem, um navio, qualquer coisa, sair andando faz um bem danado para todo mundo. E ainda não estamos podendo, né? Então as coisas ainda estão mais ou menos. E no mesmo ano de sempre, que eu já falei que eu vou manter ele no 22, agradeço a uma outra colega também, que quando ela colocou assim, eu falei, tem toda a razão. Eu vou parar de mantrificar a oitava de baixo, que é o 4, e vou colocar na oitava de cima. Tudo bem que é a carta do louco, mas prefiro tanto ele do que o imperador, né? Por quê? Porque ele suscita o novo. Ele suscita a capacidade da gente se lançar no precipício e sobreviver. Como? Não sei, mas eu vou sobreviver. Então eu gosto dessa inspiração do 22 para esse ano, né? Já que o louco também está no 0, nos 2 zeros. E aí a gente fala por último do imperador, né? De que a gente tem que tentar organizar tudo ou dar de novo uma certa segurança ou ar de segurança e tomar decisões. Esse 14 com 7 vai trazer uma inspiração 21 para o dia de hoje. Então, para mim, foi um dia de me sentir aberta no mundo. Eu consegui arrumar, fazer, ler, fazer um bocado de coisa boa. Entrei em contato com muitas pessoas queridas. Então, e me senti livre no mundo. Né? O mundo dá essa sensação de liberdade, de paz, de alegria também. É uma carta muito boa. Tem por trás um 3, né? E aí com o 22 mais o 3, porque eu falei que eu não vou reduzir ele direto, eu tenho o 25. O 25 não é do tarô, vejam vocês, ele cai para fora, apesar de estar dentro dos números do alfabeto, mas ele está para fora. Nem nenhuma letrinha aí, então o 25 vai ser um 7. Então o que eu tenho mesmo hoje de bacana para falar é que num dia 7 a gente estuda, a gente arruma arquivo, a gente faz telefonema, a gente organiza agenda,
é um dia intelectual, né? Um dia intelectivo, é um dia de usar muito a cabeça e pôr as coisas em andamento, em direção a, com um objetivo adiante e não na coisa em si. Aprender algo é muito bom, né? E vamos nos preparando, porque aí eu resolvi fazer um resumão, né? Graças a Deus o compasso normal desse Mercúrio, para todo mundo pensar direitinho. A gente vai ter um Marte em casa, como eu falei, né? O Senhor da Guerra no campo da guerra. Então eu espero que ele curta muito essa estadia em casa, de tal forma que nos pacifique. Eu prefiro olhar essa possibilidade. Porque num olhar natural ao que se deixa, ao que se está estabelecido nos arquivos astrológicos, é um convite para a briga. Ele estar em casa é estar muito poderoso, com muita força, e aí qualquer um que andar errado, entrar errado, bater na porta dele errado, vai tomar uma chanfrada na orelha, né? Em geral, ele é o pequeno maléfico, ele não tem muita conversa boa. Mas eu prefiro acreditar que talvez ele se sinta tão feliz nesse momento de mundo, de história humana, de estar em casa, que talvez, mesmo retrogradando, né, dando umas erradas e tal, quem sabe, né? Quem sabe ele consegue ficar feliz e meio que esquecer da guerra um pouco, só um pouco. O Plutão e o Saturno estão retrogradando, então essa é uma turma que continua lá carafunchando dentro de casa, sabe? Eles não saíram desde aquele vídeo que eu fiz falando disso. Então, eles continuam procurando papéis e documentos que eu não entendo o que eles estão procurando aqui dentro da minha casa. Mas continuam limitando os movimentos de todos nós, né? E continuam, de certa forma, promovendo grandes transformações e grandes mudanças, sobretudo internas, né? Na retrogradação entrou todo mundo para dentro, não tanto para fora. E aí a gente vai ter o Marte e o Quirón. Então, Marte está em casa, mas aí veio uma visita. Uma visita que o Marte até que gosta, porque é a vítima predileta das flechas de Marte. Então, tem uma conjunção de Quirón com Marte. Então, imaginem, né, esse senhor da guerra no seu campo de guerra particular. E aí ele recebe um coxo, um cara coxo, meio manco e todo dolorido, né, que eu estou imaginando uma figura, né, então de Quirón, que é esse curador, né, esse curador que precisa curar a si mesmo, e os dois vão ficar sentados juntos por um tempinho para conversar, para andar junto. O Marte vai chutar ele de lado, ele vai continuar ali fiel e forte, enquanto durar essa conjunção. Então que a gente tome conta das nossas feridas, né, que a gente não deixe ninguém enfiar lá o dedinho na nossa ferida e machucar mais ainda, gente. Quem sabe seja um bom momento para eu colocar uma baita atadura, pode até o seu silver tape na ferida que eu tenho, para ninguém mais tocar nela, né? Então que a gente se proteja desse tipo de agressividade ou de nocividade, de lugares, pessoas e circunstâncias tóxicas ou nocivas ou perigosas, que eu possa me colocar num lugar mais tranquilo, mais protegido, né? E aí a gente tem uma oposição, mas isso é agorinha, né? Uma oposição de Júpiter com o Sol do momento. Eu diria que Júpiter, quando se opõe, ele grita lá do outro lado, olha, lembra que eu olho por ti. E aí o Sol está tão ocupado com o seu brilho natural que não se toca muito, sabe? Então, é um momento de eu abandonar um pouquinho hoje a minha vaidade ou o meu brilho pessoal, dividi-lo de alguma forma com as pessoas, dividir essa sabedoria e lembrar que sempre teve, sempre tenho, né? Sempre tive e sempre tenho muitos por mim. E é uma metáfora, mas dentro das minhas crenças particulares, como diz uma outra querida, que também nós vamos conversar em live no Instagram em breve, a Beth Nakata, eu sempre ando em boa companhia, essa frase é dela, mas é isso, né? Eu tenho que lembrar com essa oposição de que eu preciso procurar os bons. Aonde está a boa companhia? Puxa, não encontrei ninguém. Então lembra que você tem uma galera, né, bem especial que te inspira,
te ajuda. Se você acredita em anjos, são anjos. Se você acredita em entidades, são entidades. Se você acredita em elementais, são elementais. Enfim, a crença é de cada um, guardiões são guardiões, serve tudo, né? Que a gente possa perceber nesse momento que a gente não anda só e que se a gente se inspirar com sabedoria, a gente está bem acompanhado, né? Dá para buscar pessoas com sabedoria quando eu não tenho, buscar terapeutas, professores, catedráticos, conhecedores profundos de um assunto. É gostoso poder ouvir o que o outro tem para trazer, né? Então, esse é o Tarologando de hoje. Já falei demais da conta, que às vezes eu não tenho, a tramelinha abre, eu não fecho. Eu falo que a corujinha dilata as pupilas e não para mais. Então a gente encerra aqui, né? Agradeço demais e ainda teremos a aula amanhã, né? Novas aulas aí do Inverno do Tarô. Uma nova jornada pelos arcanos menores. Meu forte abraço para todo mundo, obrigada por estar aqui e vamos lá, aquela historinha do dá um joinha, se inscreve no canal e apoia aquilo que eu estou fazendo por aqui, tá joia? E perguntas, sempre bem-vindas, gratidão por todos os comentários, beijo no coração.